Boa tarde, meus caros Honey Badgers, meus amigos, meus clientes, meus usuários, nossos espectadores de todas as sextas-feiras. Hoje, diferente do normal, nós estamos gravando uma terça-feira, dia 26 de março. Peço desculpas a vocês, tivemos uns problemas técnicos, eu estava viajando, o voo não rolou, deu um BO lá e a gente não conseguiu gravar. Eu peço desculpas a vocês, mas estamos gravando hoje aqui, diretamente do Principado da Moca, e nosso querido Ricardo Richter, direto lá de Porto Alegre, que está viajando também, fazendo um monte de coisa por esse Brasil. Estamos um pouco atrasados, mas não nos furtamos de fazer esse resumo aí, agora no caso dos últimos 10 dias, do que aconteceu no mercado de cripto no mundo e no Brasil, e trazer informação sólida e concreta para que você possa tomar as suas decisões. Mais uma vez, sempre um prazer falar contigo, Ricardo Richter. Como é que você está e o que você viu aí na sua análise on-chain? Mais umas coisinhas que nós preparamos aí para os nossos queridos usuários. 100%, tivemos aí, né, um gap de 10 dias e a volatilidade esteve presente no mercado de criptomoedas. Bitcoin foi aí acima de 70 mil dólares, depois recuou praticamente aí 12%, e a gente teve aí o mercado balançando, novas discussões, né, sendo criadas a respeito de fundo, até onde o Bitcoin poderia ir. E aí, do nosso ponto de vista de análise aqui, né, Rodrigo, é importante a gente tentar dar o norte para o pessoal do que pode acontecer, para onde é que pode ir o preço do Bitcoin, se é momento de daqui a pouco a gente aumentar a participação, se é momento da gente vender uma parcela. Tem algumas coisas interessantes que eu observei aqui, tá? Principal delas, a gente segue confirmando a tese do bull run com o preço realizado do Bitcoin. Então, dia após dia, o preço do realizado vem fazendo uma nova máxima histórica. Apesar dessa volatilidade que a gente viu aqui, Bitcoin, por exemplo, lá no dia 19, a 61 mil dólares, e agora retornando novamente para a casa dos 70 mil dólares. Essa volatilidade que a gente viu, ela aconteceu só nesse preço entre exchanges, a gente pode dizer assim, tá? No preço da blockchain realizado, a gente não teve alteração nenhuma, pelo contrário, a gente teve um acréscimo desse valor um dia depois do outro. A grosso modo, o que isso significa? Tá? A gente tem capital sendo absorvido pela blockchain do Bitcoin, né? As pessoas estão entendendo que é possível salvar uma parte do seu capital, reservar uma parte do seu capital através desse artigo criptográfico que é o Bitcoin, e aí o capital vai sendo absorvido aos poucos por dentro da blockchain. Então, só para passar um número atualizado, pessoal, 27.600 dólares o preço do Bitcoin no preço realizado. Esse é uma das grandes resistências de fundo. Então, se o mercado quebrar e amanhã começar a Terceira Guerra Mundial, faltar energia, acontecer a tempestade solar e todo o cenário catastrófico que a gente pode imaginar acontecer, a primeira resistência que a gente vai ver vai ser o preço realizado, tá? É nesse momento aí que a gente vai testar os detentores de longo prazo de Bitcoin de verdade. A gente tem também aqui, tá, o preço realizado dos detentores de curto prazo, que são as moedas que normalmente estão sendo vendidas. Para você que não está muito acostumado de como é que funciona essa economia entre moedas, entre blockchains, exchanges e moedas, basicamente, as menores porções de Bitcoin é que circulam nas exchanges. A maior porção de Bitcoins, ela está na mão de mineradores, está na mão da reserva de exchanges. Tem moedas que não se mexem, né, ou estão perdidas há muito tempo. Então, essas moedas aí acabam criando um cenário onde esse preço realizado pode ser muito baixo. Por quê? Porque as pessoas compraram lá atrás, adquiriram moedas lá atrás, mineraram lá atrás. Então, o custo dessa mineração, o custo de aquisição dessas moedas é muito baixo. Então, isso cria uma diferença entre o preço dos detentores de longo prazo para os detentores de curto prazo. Então, quando a gente vê os detentores de curto prazo, quem são? É a galera que normalmente, assim, trazendo para termos leigos do mercado, é a galera que normalmente vai ser o primeiro mão de alface. É aquele que vai vender, né, na primeira queda, assim que o Bitcoin fazer 10, por exemplo, 10% de queda em um dia, é motivo para pânico, é motivo para uma venda desesperada. E normalmente essas moedas são absorvidas pelos detentores de longo prazo, que continuam mantendo essas moedas por mais longo prazo. E agora, no rol desses detentores de longo prazo, a gente pode incluir as instituições através dos seus ETFs. Então, temos novos players abocanhando aí boa parte das moedas que estão no mercado. Dentro dos detentores de curto prazo, o nosso preço é de 56 mil dólares. Então,
Se amanhã a gente tivesse um crash, eu veria essa primeira resistência na casa dos 56, 55 mil dólares, tá? Vejo que a gente pode confirmar isso através de URPD, para ver quantas moedas a gente tem lá, mas basicamente o que eu vejo no gráfico agora, 56 mil dólares seria a primeira resistência e depois lá embaixo no preço realizado. Aconteceu também, tá, algo interessante aqui na capitalização realizada, que daí é o somatório. 500 bilhões de dólares, 540 bilhões de dólares mais precisamente, e a gente mantém, né? A gente pode ver que a linha azul aqui fez uma alta bastante relevante nos últimos meses, tem 2 anos de movimento de gráfico aqui nesse quadrado, e nesse caso a gente vê que essa é a absorção de capital que a gente está vendo, principalmente, tá? Aí depois da entrada dos ETFs em jogo. Indicadores, tá, que fizeram movimentos que vale a pena também a gente observar de perto agora, foi o MVRV Z-Score, porque a gente teve valores interessantes, a gente teve valores acima de 3, tá, nesse indicador, e aí eu até vou trazer um outro gráfico aqui, onde a gente tem essas bandas, tá, dividindo aí esses valores e criando médias para essas bandas. Então a gente fez um primeiro toque nessa última banda verde, que naturalmente começa a ser uma zona de liquidação, tá? Então, quando a gente olha os anos anteriores, dos ciclos anteriores, a gente vê que o Bitcoin passou muito, tá? Dessa última linha verde aqui. Quando a gente tem lá embaixo, por outro lado, a gente tem as melhores compras, né, registradas aqui nessa série histórica, nos momentos onde a gente está abaixo dessa linha vermelha. Para quem tem mais paciência e para quem gosta de fazer movimentações de longo prazo, swing trade de um prazo mais curto, aqui a gente tem um desenho maravilhoso para poder tirar informações aqui e poder se guiar através desse indicador e de alguns outros. Esse movimento aqui, Rodrigo, para mim foi o mais importante da semana de todos, tá? Foi esse cruzamento que a gente teve aqui da linha 3, tá? No MVRV, e aí a gente tem uma parte de uma liquidação inevitável, porque eu acredito que tem muitas instituições, tá, que se abastecem de informações de dados on-chain. Eu já acredito nisso há bastante tempo. Na verdade, a gente tem provas empíricas disso no mercado. A ARK Invest é uma empresa que contratou um cara chamado David Poole, tá, que é um dos grandes analistas e um dos grandes criadores dos métodos de análise on-chain. Então, esse cara hoje ele trabalha do lado da Cathie Wood, lá na ARK Invest. Então, esses indicadores que a gente acaba trazendo aqui para vocês também são indicadores que passam na tela lá da Cathie Wood e do David Poole, com certeza, tá? Então... Eu vou falar dela hoje, nem combinamos, hein? Não combinamos, mas assim, é uma pessoa que tem, assim, uma pessoa notória no mercado, porque ela, sim, coloca a pele dela em risco e é uma pessoa que a gente, pelo menos eu particularmente, tenho muito respeito pelo trabalho dela e da forma como ela acaba tocando a postura dela no mercado financeiro como um todo, né? Vejo que esse movimento foi o movimento mais importante para a gente entender o que veio logo na sequência, tá? A gente teve, eu já tinha trazido na semana passada, a quebra da sequência de lucros que a gente estava vendo, de lucros que a gente estava tendo no Bitcoin. A gente até comentou isso, né, Rodrigo, aqui um pouquinho antes, umas semanas antes, que havia muito tempo que muito lucro estava sendo coletado, né? Em algum momento a gente precisaria ver essa reversão aí, precisaria ver isso acontecendo. E tá aqui, ó, foi justamente o que aconteceu, até vou botar um mês aqui, foi só essa pontinha vermelha, lá no dia 19 de março, onde a gente teve aí, né, um balanço da rede de menos 256 milhões de dólares. Por outro lado, esse pico que a gente está vendo aqui, ó, 9,4 é no dia 13, ou seja, 6 dias antes, o dia mais lucrativo da história do Bitcoin. Aqui a gente tem o segundo dia, e aqui, novamente, a gente já voltou no dia 23 para um dia lucrando mais de 5,3 bi, e ontem, de novo, mais de 5,3 bi de lucro. Olha que interessante isso aqui. Ele deu uma passadinha no prejuízo e já voltou para uma grande quantidade, uma grande porção de lucro em seguidinha sendo realizado. Olha isso aqui, Rodrigo, bastante interessante, né? A gente está vendo que, mesmo com essas vendas, mesmo com esses indicadores indicando vendas, a gente está vendo uma força compradora capaz de levar o preço para cima. Quando a gente olha para o que não está realizado ainda, tem 3 meses de movimento aqui na tela, eu vou fechar até mais no gráfico. Basicamente, a barra vermelha aqui de baixo, ela sumiu, tá?
E aí, quando isso acontece, a gente já viu aqui os períodos, né, de maior lucro não realizado. Na sequência, a gente vê uma realização de lucros acontecendo. Então, quanto menor essas barras ficarem aqui, quanto mais elas subirem, a gente vai ver, sim, grandes porções de lucro sendo realizado. No panorama geral, tá, a gente ainda tem grandes valores de percentuais de UTXOs em lucro, então a gente está aí acima de 97% das UTXOs em lucro, com só 2% delas em prejuízo. Então, tem muita gente em lucro ainda na rede. Se a gente for analisar o RPD agora, eu até vou puxar o RPD para a gente. Aqui, vou abrir ele maior. Ele está meio travado aqui, a internet hoje não está legal. Aqui provavelmente a gente vai ter essa barra muito deslocada para a nossa direita, tá? E aí, com essa barra muito deslocada para a direita, vai demonstrar exatamente isso. A gente tem essa barra muito deslocada aqui para a direita, tá? E lá, aquela porção lá de 56 mil dólares que a gente falou que ia ver, tem 150 mil bitcoins para se mover para lá, tá? Em valores menores tem mais moedas ainda. Então, o que eu espero ver aqui, tá? Nos próximos dias, o preço do Bitcoin corrigir um pouquinho antes da gente fazer mais uma subida, tá? Ainda tem muito lucro na blockchain que está ali para ser realizado, tá? A gente precisa ver se o RPD vir um pouco mais aqui para a esquerda desse gráfico, tá? Ele descer um pouquinho para depois a gente ver esse impulso para a gente criar novas barras aqui na direita. Preço do Bitcoin, então, fundo aí, vamos ver podemos ver até uns 56 mil dólares, né? Um pouquinho menos, talvez, 55. Mas, de maneira geral, o preço do Bitcoin tem se movido nessa estrutura aqui. A gente está vendo muito lucro do passado sendo realizado, um momento muito lucrativo no Bitcoin, a sequência de lucro consecutivo foi quebrada por aquele dia negativo, mas, logo em seguida, a gente continuou a realizar grandes lucros, né? De maneira geral, também temos grandes valores aí de hash rate, a rede fazendo mais de 700 exahashes aí. Então, em seguidinha vamos estar trocando aí a unidade de conta, né? Porque vamos chegar aí a novos patamares, e isso aí é infraestrutura, isso é desenvolvimento da rede, isso é infraestrutura física do Bitcoin crescendo e tornando a rede mais segura a cada dia que passa. Questão de endereços, tá? A gente viu aquela reorganização, a reorganização de endereços ela continua, tá? Então a gente está vendo ainda aqui, ó, Hodled or Lost Coins caindo disparadamente. Então, se a gente colocar aqui valores, tá, de, por exemplo, um ano, vamos ver um ano aqui de movimento, um ano a gente está basicamente voltando a patamares lá de julho de 2023, tá? Então, todas as moedas que foram acumuladas, boa parte de moedas que foram acumuladas, elas estão sendo liquidadas, e a gente está vendo isso puxar esse preço um pouco para baixo, tá? Não acho que seja o fim do mundo. Acho que a gente tem outros momentos aí, né, de compra que vão acontecer. A narrativa do halving, ela vai se intensificar cada vez mais, né? Apesar de, particularmente, eu acreditar que o halving vai criar muito mais um movimento especulativo no mercado, de pessoas se movimentando agora, se dando conta de que o halving vai acontecer, do que criar uma força sólida de compra, né, como a gente viu os ETFs criando, né? Duas coisas aí que eu sigo acreditando, tá? E aí as teses têm se confirmado o Bitcoin ele vai se valorizar mais e mais e mais no momento em que ele for uma reserva de valor. Os ETFs confirmam isso, e essas compras dos ETFs confirmam isso também, tá? Definitivamente o Bitcoin não é uma moeda na mão dos ETFs, né? Ele não é uma moeda. A gente pode até discutir, tá, Ricardo, mas é um ativo muito especulativo, ele não serve como reserva de valor. Ok, entra para uma outra discussão. Mas o caso é que ele é comprado nesse momento para ser um ativo do mercado financeiro. Então, a tese do Bitcoin que foi construída lá atrás, que ele poderia virar um ativo do mercado financeiro, como reserva de valor, ela vem se confirmando aos poucos. Como moeda, na mão da BlackRock, ela não é, né? Então, o uso do Bitcoin, através da Lightning, através de outras iniciativas, também é capaz de criar aí uma legião de pessoas que vão precisar comprar Bitcoin e vão atuar como uma força compradora na lei de oferta e demanda e vão elevar o preço de um ativo escasso, que é o Bitcoin, aí para cima. Em outras criptomoedas a gente vê movimentos parecidos, tá? Eu não vou abrir gráficos de Ether, vou deixar para a gente fazer isso na análise on-chain aqui, porque os movimentos eles são bem parecidos. A gente não tem muita diferenciação. Vamos passar aí para o nosso giro de notícias, vamos falar da Cathie Wood aí, já falamos um pouquinho dela, porque da parte de dados on-chain aqui é isso, né?
A gente comentou aqui antes de começar a gravação também um pouco sobre os RWAs, né, Real World Assets, que aí o Rodrigo vai falar um pouquinho mais aí. Nós aqui da Honey Badger estamos em pesquisa, né, sobre alguns ativos aí, estamos peneirando aí algumas coisas, né, fazendo aquele nosso compliance, podemos dizer assim, para ver o que passa, o que não passa, porque essa parece ser uma narrativa forte. A gente comentou sobre as narrativas aí, né, Rodrigo, que queria surgir, e essa parece ser uma narrativa bem forte, uma narrativa bastante interessante, que vem trazendo resultados no mercado e vem conquistando aí a mídia. Exatamente, Ricardo. Eu, pessoalmente, falo de tokenização de ativos reais desde 2017, quando a gente fundou a plataforma lá da Spins, lá na Suíça, né? Esse era o nosso foco principal, tokenizar ativos brasileiros, latino-americanos. Esse movimento finalmente vem acontecendo, né? A gente vê grandes instituições investindo nisso. Já existem muitas plataformas de tokenização de ativos, principalmente nos mercados que têm base legal, que já tem um arcabouço jurídico, né, como Suíça, Liechtenstein, El Salvador, Dubai. Então, a gente vê essas iniciativas de plataformas muito mais focadas em ativos reais, como real estate, como imóveis, como ativos de agro, como arte, como colecionáveis, como uma série de coisas. Mas a gente vê iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, a Kobe. A Kobe foi fundada lá na Suíça por um amigo meu, Yugan, fala um menino que ele é mais novo que eu, um menino muito bacana, conheci lá em 2017 no universo de cripto do Brasil, e ela tokeniza para o mercado suíça um pacote de ações americanas. Ela funciona quase como um ETF de ações americanas. Então, disponibilizando isso de forma mais fácil, mais interessante para o mercado. Essa é uma das iniciativas. E o que aconteceu, depois eu quero que você abra aquela lista sua aí que a gente vem acompanhando dos tokens ligados a operações de tokenização, mas o que aconteceu essa semana que deu uma tremenda força nessa narrativa é o primeiro fundo tokenizado feito por ninguém menos do que a nossa instituição máxima, que está comprando tudo de cripto, graças a Larry Fink, aquele nosso amigo, aquele nosso São Larry Fink, que é a BlackRock, que lançou um fundo tokenizado aos moldes de um fundo de money market. Basicamente, o que eles estão fazendo, e eles viram essa oportunidade, a gente falou disso muito tempo atrás, né? Que o negócio de stablecoin é um dos melhores negócios do mundo, né? Porque você toma dólar a 0 e empresta 5, 6, dependendo da sua gestão de risco. E eles resolveram criar um fundo tokenizado, baseado no Ethereum, regulado, no qual eles lançaram uma stablecoin, que é como se fosse... só que é uma stablecoin que vai ser usada como cota desse fundo. Então, o que eles vão fazer é exatamente isso. Eles vão captar do mercado em dólar, vão pegar essa stablecoin que eles criaram como uma cota de fundo e vão comprar dinheiro, título americano, título privado e money markets, remunerando, quase como se fosse uma renda fixa, remunerando os investidores desse fundo. E o que eles buscam? A grande promessa da tokenização. Facilitar o processo, diminuir custo, mediar e descentralizar o processo. E o que eu achei mais interessante, que eu acho que esse é um mercado absurdamente importante e com uma capacidade de geração de valor muito grande, mas foi o uso do Ethereum. Os caras fizeram isso em uma rede, em um protocolo não permissionado. Rede Ethereum, isso, para quem está no mercado de cripto, cara, isso é uma mudança absurda, isso é uma mudança muito, muito forte e um indicativo de que aquilo que a gente via aqui, muita gente falou, não, blockchain de banco ou de instituição financeira é só rede permissionada. E para quem não entende um pouquinho de nomenclatura de cripto, redes permissionadas são redes que têm dono, ou seja, são redes que um pequeno grupo controla aquela blockchain. E uma rede não permissionada, que é a grande promessa do nosso querido Satoshi Nakamoto, que tem lá no Bitcoin e em algumas outras redes, algumas menos e outras mais descentralizadas, é que não tenha dono, que todos os participantes da rede possam opinar na sua construção e na sua evolução. E os caras apostaram aí na rede Ethereum, o que eu achei muito legal, um tremendo passo na evolução, um pequeno passo para o homem do Bitcoin, era a frase lá do nosso querido astronauta. Mas o fato é que isso é muito legal e isso abre uma avenida de oportunidades. Bicho, se o maior gestor do mundo está fazendo tokenização, quem é a gente para não fazer, né?
Então, eu sou consultor Exatamente. nessa área. Quem tiver projeto, pode falar comigo. Isso abre uma vida de oportunidade muito grande aí para os nossos mercados e o uso do blockchain naquilo que ele mais promete, que é diminuir custo, descentralizar, desintermediar e tornar os processos de investimento e de liquidez de alguns ativos muito mais fáceis, né? E o nome dessa moeda é Buidl, P-U-I-D-L, né? Eu não sei se eles pronunciam assim, mas esse é o nome dessa moeda. Eu achei essa iniciativa muito interessante e eu acho que até assim, essa narrativa que você falou já era uma narrativa importante, a gente já vem falando há muito tempo, e ajudou a acontecer isso aqui. Ó. Isso aqui é uma lista que o Ricardo fez, ele até compartilhou comigo, de projetos ligados à RWA, a tokenização de ativos reais. Não quer dizer que são tokens de ativos reais, são projetos. Por exemplo, esse IXSwap é uma plataforma de tokenização de ativos que eu já acompanho, ela está na Europa. Então, assim, olha o quanto subiram esses tokens aí nos últimos 60 dias. É um absurdo, né? Ou seja, a narrativa está forte e a gente vê que podem existir muitas boas oportunidades nesse mercado aí. Exatamente, né? A gente vê aqui, essa lista que eu criei através de uma pesquisa aqui, eu estou ainda aprofundando a pesquisa nesses projetos para a gente ter aí, poder realmente selecionar alguns deles e ver quais são que tem aí mais potencial mesmo na questão de fundamentos. Até assim, para as pessoas que não entendem, né, Rodrigo, o que são esses ativos tokenizados, esse é um mercado muito interessante da gente citar aqui para as pessoas, porque ele é muito amplo, esse mercado. Então, a gente pode, basicamente, tokenizar tudo que existe na nossa vida. Então, basicamente, a gente cria aí um mercado, né, de informações, né, de dados tokenizados que são atrelados ao mundo real. Então, isso pode servir para cartório, né? Eu estava vendo essa semana, Rodrigo, um exemplo muito legal que a empresa tokenizava patrimônio. Então, assim, para facilitar de uma transação, para facilitar até um registro do patrimônio, os caras tokenizavam joias, obras de arte, propriedades. Então, assim, coisas para que as pessoas tivessem o maior controle também sobre coisas de objetos de uso pessoal, até, né? E aí a gente tem exemplos de indústrias, né? Acho que na questão da energia, né, Rodrigo? A gente tem bons projetos aí que fazem tokenização, utilizam a blockchain a esse favor. E, basicamente, gente, essa tecnologia ela vem aí com a seguinte, eu vejo aí duas pontas, né? A primeira delas é reduzir os custos elevados que a gente tem aí de terceiros, e aí depois a segunda é a gente também justamente facilitar a transparência e o acesso da informação para a pessoa que porta aqueles dados, né? Lembrando aí, né, como o Rodrigo falou, a gente tem redes que são públicas e redes que são privadas. A gente tem que entender que esses ativos aí de mundo real, muitos deles não vão rodar em redes públicas, porque nem é isso, nem é interessante que as informações sejam públicas, né? Então, aí, no caso aí do patrimônio, se a pessoa vai querer tokenizar seu patrimônio para uma herança ou para dividir com a família, que seja, em algum negócio, a pessoa não vai querer ter isso lá registrado publicamente, né? Numa blockchain onde seja facilmente auditável. A pessoa vai preferir um ambiente um pouco mais confiável para fazer isso. E aí a gente tem inúmeras redes, inúmeros projetos que podem atender esses projetos. Eu vou lançar aqui uma opinião um pouco polêmica, que assim, no meu entendimento de fundamentos, Rodrigo, o próprio Bitcoin é um ativo tokenizado, né? Mas o que é? Ele é o dinheiro tokenizado, né? Então, assim, o que a gente tem hoje é um papel fiduciário de um lado, né, que não tem um lastro e que, pelo outro lado, a gente consegue ter um lastro energético através do Bitcoin. Então, a gente está tokenizando energia elétrica, né, atrelando isso a um valor financeiro que hoje a gente considera papel fiduciário. Então, para quem é maximalista de Bitcoin, para quem acredita que amanhã haverá uma hiperbitcoinização, essas pessoas nem acreditam que faz sentido, né? Eles brincam, né, que a cotação do BTC nunca muda, que é um BTC igual a um BTC. Mas, na realidade, a gente sabe que esse é um cenário que eu, particularmente, não espero ver esse cenário na minha vida real, né? Eu não vejo o colapso de todas as moedas fiduciárias, e eu acredito que o Bitcoin sempre vai ser um colateral de alguma moeda fiduciária, apesar de ter um lastro criptografado por energia elétrica. Então, eu vejo mais ou menos essa tokenização nessa transição. A gente acaba tokenizando o valor em um sistema de prova de trabalho. Tokenizando o esforço de consegui-lo, né?
Exatamente, exatamente. Eu discordo de você, assim, nesse sentido de que o Bitcoin vai virar dinheiro. Posso até ser convencido do contrário e posso pagar minha língua lá na frente, mas eu acho que o Bitcoin é o ouro 2.0, 4.0, o nome que você quiser dar. Eu acho que ele nasceu como dinheiro, mas ele tem muito mais características de uma reserva de valor digital, mais fácil de carregar, mais fácil de guardar, e que aquilo que a gente falou alguns fins de semana atrás, eu não tenho dúvida de que alguns países aí, através de seus fundos soberanos, já estão investindo nessa moeda. E como a gente sempre diz, fazendo aqui no nosso giro, vai faltar Bitcoin, querido. Vai faltar Bitcoin, viu? Você viu quem já colocou data para liberar os primeiros ETNs, não são ETFs, mas são a mesma coisa que ETF, a Bolsa de Londres, né? A Bolsa de Londres e o FCA, acho que é o nome do organismo que organiza o mercado de valores da Inglaterra, eu falei os nomes total aqui, deu a partir de 8 de abril, as primeiras aplicações, as primeiras entradas de documentos para a liberação dos ETNs, né? E a previsão deles que sejam liberados no dia 28 de abril. Cara, menos de 2 meses, os caras já querem analisar os processos, vamos dizer que bem mais rápido que a SEC, né? Mas a autoridade do mercado de capitais inglesa quer rapidamente estudar os projetos que estão pleiteando, criar esses ETNs, né? Que em vez de funds é notes, mas é uma estrutura muito similar a um ETF, e liberar, a expectativa é que sejam liberados no dia 28 de maio, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. Vai faltar Bitcoin, pode começar a faltar Ethereum, porque é mais uma forma mais fácil, que você vai comprar na Bolsa de Londres, você vai entrar lá e vai botar o ticker e vai comprar, como está todo mundo comprando hoje, os da BlackRock, da Fidelity e da própria Catwood. Então, mais um funil, mais um ralo de Bitcoin aí para trazer Bitcoin para o mercado, vamos dizer, TradFi, um pouco mais institucionalizado, né? Exatamente, né? A gente está... aí é que está, né? Esse é o ponto onde a gente confirma essa tese de reserva de valor e a gente não confirma a tese de moeda, né? Parece até que uma tese anda na contramão da outra. Se a gente for analisar aí a história da moeda, né, até através do próprio ouro, a gente vê que justamente a coisa vai uma na contramão da outra, né? Quanto mais reserva de valor o ativo se torna, menos moeda ele também se torna na outra mão, né? E vice-versa, né? Porque quanto mais a gente utiliza o dinheiro fiduciário, menos ele se torna reserva de valor, né? O sistema de crédito e de débito perpétuo que a gente tem acaba criando esse cenário aí que acaba degradando a moeda. Não acho que seja só fogo de palha, digamos assim, Rodrigo. Eu também concordo que a gente vai ter aí outros fundos soberanos de países, né? E logo, tá? Essa semana eu estava vendo, saiu uma notícia também, a gente tem aí uma mineradora interessada em comprar Bitcoin, mineradora de ouro, tá? E aí até escrevi lá no que eu imaginava que poderia acontecer em 2024, que é justamente uma empresa energética, né? Uma Petrobras eu acho difícil, mas uma empresa de petróleo, uma Saudi Aramco. Então a gente tem aí opções de empresas que podem estar entrando no mercado até de mineração de Bitcoin por ter um acesso à energia muito barata. Então isso pode acontecer, e aí é uma virada de chave também para o Bitcoin para a gente considerar e a gente observar esse ativo aí também como um commodity, né? Porque essas empresas sim têm a capacidade de gerar energia a um custo muito, muito, muito baixo. Não, e o mais importante no caso do Bitcoin, né? Você consegue gerar calor. Calor você gera vapor, e vapor você toca a turbina. Então, assim, qualquer indústria hoje, como o próprio El Salvador está fazendo com os vulcões lá. Eu não sei como a Islândia não começou a fazer ainda, tem vulcão pra caramba lá. Então, em tese, assim, se você consegue gerar calor e você tem água disponível, você pode. É o custo mais barato para você montar uma fábrica, ou você ter uma hidrelétrica disponível, uma queda d'água, ou seja, toda a diferença de potencial energético que a gente fala, ou seja por queda, seja por gravidade, seja por calor, pode ser uma oportunidade de mineração. Então você pega algumas indústrias, cara, mineração, indústria de cimento, gera calor pra caramba. A indústria petrolífera, a gente já falou várias vezes de algumas instituições que pegam
aquele esgoto, né? Quando a gente passa perto de refinaria, aquela torre pegando fogo lá, que é o esgoto de gases que não são aproveitados, mas pegam fogo. Cara, usar aquilo para minerar Bitcoin, que gera um calor do caramba, então, e ainda despolui aí um pouco, dá um uso melhor, né? Até interessante, Rodrigo. Eu moro num lugar bem alto aqui, tá? Então, assim, eu moro a uns 20 quilômetros de uma refinaria que tem aqui numa cidade do lado. E eu consigo ver da minha janela aqui da sacada essa refinaria. E assim, para quem é fã do Senhor dos Anéis, para quem já viu lá Mordor, sabe, o olho de Sauron é exatamente isso que parece à noite aqui em alguns dias. É uma coisa assim. Eu também vejo. Aqui da Moca, eu moro num lugar muito alto e uma das partes do meu apartamento é virado para o ABC, né? Você tem a refinaria de Mauá ali, que é bem longe, cara, deve ser uns 15 quilômetros daqui. Só que ela está, assim, você tem onde eu moro, você tem um vale, assim, e ela está do outro lado, né? Então, você vê exatamente o olho de Sauron. Eu tenho a mesma visão. E dia nublado, cara, fica muito louco, porque aquilo reflete nas nuvens. Reflete nas nuvens, fica aquela sensação mesmo de Mordor, assim mesmo, né? Fica uma coisa bem... Mas, assim, é justamente o potencial energético que está sendo desperdiçado e que a gente pode ver no futuro essas empresas abocanhando aí essa parcela do mercado, né? Vamos lembrar que quanto mais tempo passar, menor é a recompensa dos mineradores. Então, existe aí também uma corrida, né, por querer antecipar esse movimento para ainda poder pegar recompensas um pouco maiores, né? Vamos lembrar que ter uma recompensa de um bloco inteiro hoje, né, já é uma coisa praticamente inacessível aí para grande parcela das pessoas. Exatamente. E aí, indo nessa linha, né, de narrativas que a gente falou, uma outra narrativa que estava meio morta e que eu vejo um movimento interessante, até comentei sobre o Wyoming, umas 2 semanas atrás, que criou uma lei dando figura jurídica, né, dando legalidade a uma DAO. DAO, para quem está assistindo a gente agora, é uma Decentralized Autonomous Organization. É uma organização descentralizada, autônoma. Basicamente é um negócio, uma instituição, um serviço baseado num blockchain, baseado, na verdade, no smart contract, né? Muito da mesma forma que funcionam muitos dos DeFis aí, né? É um conjunto de código no qual você tem os papéis de cada um e você, como usuário ou como provedor de liquidez ou várias outras coisas, se conecta àquela DAO e presta o seu serviço, recebe o seu pagamento. Tudo isso independente, sem um dono, né? Tudo isso baseado no blockchain. É uma das maiores inovações. Foi muito forte em 2018, 2019, todo mundo falava de DAO. Tiveram DAOs no Brasil para lançamento de livros, tiveram DAOs para captação de recursos, depois a CVM foi atrás dos caras lá. Então, assim, é uma instituição muito nova, é uma forma muito nova de se fazer negócio. E uma coisa que aconteceu, que eu achei muito interessante, o estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, ali no norte, quase no Canadá, está com uma lei para ser aprovada, tem uma deputada lá, que é uma advogada de mercado financeiro, que já está no seu 4º mandato, pressionando para que a lei se chama HB 645, e o que ela quer fazer é criar uma nova entidade jurídica para uma organização. Não é uma LLC, não é nenhuma outra, é uma específica para DAOs. Eu acho isso genial. Lembrando que uma das últimas grandes inovações que surgiu, que foi a criação das companhias de responsabilidade limitada, as LLCs, nos Estados Unidos, é de 1811. Então, você imaginar que um país como os Estados Unidos, que tem várias restrições contra a cripto, criar uma figura jurídica para uma empresa diferente de tudo que existe aí, criando que aquela organização independente baseada em software pode ter, sim, um CNPJ, vamos dizer assim, ou um número de registro, que ela tem entidade jurídica própria, que os usuários e participantes vão ter a responsabilidade limitada também. Eles estão estudando se vai ser como uma LLC, no qual a sua responsabilidade é limitada ao dinheiro que você colocou lá. Estão analisando, mas eu acho extremamente positivo. E por que não a gente imaginar que vários serviços, inclusive serviços financeiros, daqui a pouco vão ser DAOs, vão ser organizações que contratam, que pagam, que prestam serviço, que cobram receita dentro da sua estrutura, e que as regras de distribuição desses recursos, de pagamentos, estão todas no software e vão ser seguidas baseada em eventos que aconteçam. A regra de negócio já está pré-estabelecida com nenhuma ou pouca ação humana. Eu acho isso extremamente interessante, é uma revolução que vem acontecendo, e apesar de todas as restrições de cripto nos Estados Unidos, tem um estado como New Hampshire, ali do ladinho de Nova York, pensando em fazer isso. Eu acho uma coisa muito interessante. Quem sabe, junto com o RWA,
a próxima grande narrativa de cripto seja as DAOs, né? Ou os DeFis. Eu acredito sim, até porque assim, por que a narrativa de DAOs e por que a narrativa de DeFi elas continuam sendo fortes, tá? O pessoal que talvez Porque funciona. Porque funciona. Entrega eficiência para um setor que já existe dentro de finanças, dentro do mercado financeiro. Então, boa parte do sistema bancário atua com sistemas de crédito parecidos. Então, até, por exemplo, é até uma tendência no mercado bancário brasileiro a formação de cooperativas de crédito. Então, uma DAO, é muito fácil de uma DAO ser uma cooperativa de crédito, por exemplo. Né? Ou de uma cooperativa de crédito virar uma DAO. Exato, e assim, eu acredito que daí vai ter muita gente sendo demitida. Daí eu acho que essa transição, ela é uma transição que ela é válida, né? Mas a quantidade de pessoas que a gente precisa ter uma DAO é muito menor, né? Então existe esse ganho de eficiência como corporação, como entidade. É um ponto interessante que a gente observar, porque o mercado ele sempre vai buscar mais eficiência. Então, todo mundo preocupado em perder emprego para inteligência artificial, tem muita gente que vai perder emprego para DAO. Exatamente, para DAO, para DeFi aí, e eu também acredito que esse é um sistema que tem melhorado muito, tá? As pessoas que navegam aí com criptomoedas, né, que usam algumas corretoras centralizadas, algumas DEX já estão muito adaptadas a esse sistema, e o pessoal sabe que essa experiência de usuário vem melhorando muito. Eu me lembro dos primeiros, eu me lembro da Uniswap lá atrás na rede Ethereum, e hoje, olha o que a gente já tem dentro da rede Solana, por exemplo, né? Nessa questão de DAOs, assim, para a questão experiência do usuário. Então, aí já tem uma evolução bem grande só dentro desse ecossistema. É um mercado... É só você imaginar, claro que existiram problemas, né? Houve problemas em algumas DEX, teve questão de hacking e tudo mais, mas se você for analisar nos últimos 4, 5 anos, a FTX quebrou, a Bares teve problema, Luna, Terra... Plutão quebrou, tudo isso gerenciado por ser humano. Sempre deu problema. Aí você pega Uniswap, MakerDAO, a Aave, Pancake. Cara, com todas essas crises, o Bitcoin valendo 13, o Ethereum valendo 800, e, cara, não pararam de funcionar. Continuaram funcionando, fazendo as trocas, assim, o preço do ativo ou a corrida por liquidez, os caras não sofreram nem um segundo, cara. É impressionante a resistência, a leniência desses projetos, cara. É engraçado, né? Porque eles têm a capacidade de operar com muito... Eles têm a mesma capacidade, o mesmo custo operacional de trabalhar com muito capital e de trabalhar com pouco capital. E isso é o que difere, eu acho, das instituições tradicionais. Porque e algumas estão com o projeto de começar a distribuir receita agora, distribuir lucro. Sim, aí a gente vai ter uma concorrência com o mercado financeiro, assim, muito acirrada. A gente pode ver esses protocolos, eles não têm aquela gestão corporativa que um banco, que uma empresa, que uma cooperativa precisa ter. Então, aí a gente acaba vendo essa vantagem. Não vai acabar o ano, também a gente, assim, não sendo arauto do caos, não vai acabar, entendeu? Assim, você precisa de desenvolvedor, de repente você precisa de gente na ponta para fazer atendimento, mas, cara, uma massa enorme de pessoas de várias áreas diferentes podem ser substituídas por um código. Mas, assim, levantando uma ideia, agora veio na cabeça, assim, né? Vamos ver, vamos tentar fazer esse exercício mental. O Nubank não poderia ser uma DAO? Não tem agência, pô. Não tem agência, é um aplicativo que a gente baixa, usa, sabe? Claro, é diferente do Banco do Brasil, do Itaú, mas daqui a pouco, se a gente começar a imaginar essas instituições bancárias aí mais novas, daqui a pouco a gente poderia ter. Claro, tem a enquadração com o mercado local, tem os agentes regulatórios, tem tudo isso aí para ser desenvolvido e para ser adequado, mas sem dúvidas tem esse ganho aí. É isso aí, vamos ficar esperto com essa narrativa também. E até nessa narrativa de DEX, né? Não sei se você conhece o projeto Angle, né? Que emite uma stablecoin chamada USDA. Eles estão começando a emitir agora, estão com ainda alguns milhões de TVL. Mas, cara, o projeto deles, que eu achei muito interessante, vai na linha do build lá da BlackRock, é dividir o lucro dessas operações, né? Aquilo que a gente fala da Tether, né? Que a Tether está gerando um lucro absurdo, os caras falaram, não, dá para a gente dividir esse lucro.
eu acho que a gente tem que tomar cuidado, e aí falando uma expectativa de mercado, né? A gente que acompanha o mercado há muito tempo, a gente não pode basear a realidade de longo prazo somente no presente. Qualquer um que acompanhou aí os projetos da USDC, da USDT, que é da Tetra, a gente viu que há 2, 3, 4 anos atrás os caras tiveram problemas sérios de liquidez, justamente por causa do como estava estruturado o lastro dessa stablecoin. E depois ele foi melhorado, vamos dizer assim, os caras chegaram a ter título de empresa imobiliária chinesa, que depois veio a quebrar. Então, assim, houve uma curva de aprendizado, de estruturação, de erros e acertos na estruturação da Tether, e eu acho que eles foram extremamente resilientes, porque também nunca parou de funcionar. Tiveram alguns momentos que peguem ali de perder o alinhamento com o dólar, mas nunca. Isso foi muito sério, da mesma forma como o SDC, e da forma que outros, o ST, o Terra Luna, tudo se perderam, acabaram quebrando e tudo mais. Mas a gente tem que imaginar que é o seguinte: é muito fácil você ter uma stablecoin lastreadas em ativos com baixíssimo risco ou zero risco, como títulos americanos, que são os menos risco no mundo, com juros a 4,5, 5. Eu quero ver quando esses juros baixarem para 0,25, 0,75 ou negativo, como a gente tinha no passado, como é que essa estrutura? Você vai dividir o quê? Um lucro negativo? Então, é importante a gente analisar que, no papel, essas ideias são lindas, né? O grande teste do projeto do USDT e de qualquer outro stablecoin vai ser agora. Agora é a coisa mais linda do mundo, foi o que eu falei. Você pega dinheiro, você capta a zero, ou seja, você pega do mercado a zero e aplica 5, 5,5, entendeu? Com risco quase zero. Os caras estão juntando um caixa absurdo, mas a partir do momento que esse juro real do título americano e de outros títulos são com risco muito baixo caírem para níveis de 3, 4 anos atrás, perto de zero, cara, da onde você vai tirar dinheiro? Vai ter que tomar risco. Vai ter que tomar risco. A gente sabe. Você pode cair em problemas sérios aí de liquidez e de estrutura mesmo. Então, assim, é importante que a gente fique atento a isso. Já falei da Catwood, já falei dos ETNs de Londres, e nesta linha aí não vou chamar de perseguição, mas dessa cruzada, vamos dizer assim, do governo americano contra as exchanges. Não estou nem colocando em juízo de valor se eles estavam certo ou errado, mas a KuCoin, né, foi durante muitos anos, ainda é uma grande exchange, está sendo processada pelo governo americano, na verdade, estou tentando me lembrar o nome em português aqui, né, pelo promotor federal dos Estados Unidos, por lavagem de dinheiro, né? Eles alegam que do começo, desde quando eles começaram nos Estados Unidos até 2022, na verdade, a KuCoin não tinha nenhum processo de KYC, AML, e ela foi usada para, sim, lavagem de dinheiro, e eles alegam que, através, inclusive a Tornado Cash usava muito a KuCoin, mas o governo americano, através do seu promotor, alega que eles chegaram a negociar, a entrar e sair dos Estados Unidos perto de 5 bilhões de dólares, sem ter nenhum controle desses capitais. E então os caras agora vão ter que se defender. São dois asiáticos, eu não sei se são chineses, são os fundadores da KuCoin, mas os caras vão ter lá que se defender, e mais uma perseguição, como a gente já viu aí, mais um processo, como aconteceu com o CZ, como aconteceu com muita gente aí. Vamos entender, vamos ver como eles podem se defender. Mas os tokens da KuCoin caíram 5%, que achei até pouco aí nos últimos dias. Vamos ver como esses caras vão tratar isso nos Estados Unidos. A gente sabe que a estrutura jurídica americana é pesadíssima. Vamos ver como eles vão se sair desta. Por hoje, esse foi apanhado. Tiveram algumas notícias aí no mercado, mas acho que foi o que mais impactou nos mercados aí. Vamos ficar espertos com as narrativas, a narrativa lá. Vamos ficar esperto com o macro, né? Há 10 dias atrás a gente teve impacto lá com a super quarta em relação a todos os ativos de risco. Então, se o nosso amigo Jeremias Power aí resolver falar alguma bobagem ou manter esses juros mais altos, a gente pode ter, sim, um impacto nos principais ativos de cripto e no Bitcoin, mas eu continuo achando que a gente está no bull market aí e muitas, muitas boas oportunidades vão acontecer. E já está esquecendo da Catwood, né? A Catwood falou, ela manteve a palavra dela, que na visão dela, ela não consegue afirmar exatamente o tempo,
mas o valor que ela tem como previsão para o Bitcoin é $1,5 milhão. E ela diz que muito desse movimento vai vir dos mercados emergentes, no qual, na visão dela, abre aspas aí, ela considera os mercados emergentes como os mais importantes e que no qual o Bitcoin e as criptomoedas são os mais úteis como reserva de valor. Justamente ela citou a Nigéria e citou a Argentina como países que durante os últimos anos usaram o Bitcoin e até stablecoins para se precaver da extrema inflação que eles tinham lá. Exatamente, assim, a gente tem, eu acho muito positivo, muito bom para a gente aí que acompanha o mercado se aproximar dessas visões dessas pessoas, tá? Por quê? Porque soa muito estranho para uma pessoa que não está no mercado falar, olha, Bitcoin vai valer $1,5 milhão, né? Então, é muito complicado, hoje as pessoas não têm isso, e pessoas como ela, né, como a equipe delas, tem o David Poole aqui antes, a gente também tem pessoas que fazem esse mesmo trabalho dentro da Fidelity, que fazem esse mesmo trabalho dentro da BlackRock, dentro da Grayscale. Essas são pessoas que têm capacidades de análise, que têm estrutura, que têm, como é que eu vou dizer, experiência mesmo, né? Muito superior à média das pessoas que estão aí achando alguma coisa onde o preço do Bitcoin vai ir. Então, é interessante a gente ouvir essas pessoas, falar essas pessoas. Me lembro agora aqui também do Justin Timmer, né, que faz um papel muito importante dentro da Fidelity. Ele tem a expectativa de que o Bitcoin chega a valer $1 bilhão entre 2030 e 2040. Então, assim, são pessoas, quando a gente para ver essas expectativas, né, Rodrigo, são coisas que são muito distantes, mas é importante a gente entender, pelo menos, qual é a base de cálculo e quais são os indicadores que as pessoas estão usando para chegar nesses patamares. Tem alguns insights que a gente pode tirar. É muito curioso aí, vou deixar a dica, né, para quem ficou curioso aí com essa questão aí de $1 bilhão do Bitcoin, procure pela lei de Metcalfe. $1,5 milhão. $1,5 milhão. Procure pela lei de Metcalfe e pelo Stock to Flow, né, e veja aí duas fórmulas, dois cálculos distintos, né, com variáveis distintas chegarem a conclusões parecidas sobre para onde o preço do Bitcoin vai ir. Né? Essa é uma correlação bastante interessante. Essa lei de Metcalfe toma como base o número de usuários ativos na rede Bitcoin, né? Vou dar o caminho completo para vocês. E o Stock to Flow, o velho Stock to Flow, que todo mundo já conhece aí, que utiliza aí as moedas que estão sendo mineradas e o estoque já existe. Da minha parte era isso, Rodrigo. Acho que a gente teve aí bastante informação, né? Depois desses 10 dias. O mercado foi agitado, então vamos continuar aí observando o mercado, né? O Rodrigo falou aí, concordo com ele, estamos muito dependentes do macro hoje, tem algumas instabilidades geopolíticas acontecendo aí, né? A gente teve a ponte que caiu essa madrugada nos Estados Unidos, que primeiro foi dado como um atentado, agora se investiga para ver quais são as causas. A gente teve atentado na Rússia, a gente tem o Macron lá na França também, parece estar comprando a briga com a OTAN contra a Rússia. Então, esses são fatores que estão muito fora do mercado, mas que, sem dúvida, vão refletir dentro do mercado, e aí a gente pode ter um cenário catastrófico, né? Esse cenário catastrófico que eu estava falando lá no começo. Mas é isso aí. E um fator que eu até conversei com meu amigo Eduardo Cavendish, que é um economista que é muito ativo no Twitter aí, até falei com ele, falei dessa minha tese, ele publicou sobre isso, que é o seguinte, né? Falando um pouco mais do macro Brasil, né? Hoje o Brasil importa 60%, 70% do seu diesel da Rússia, né? E eu não tenho nada contra isso, tá barato, o cara tá vendendo barato, compra, não tem problema nenhum. Aí vai da consciência de cada um se está financiando guerra ou não, mas o fato é que existe uma oportunidade de mercado e o Brasil está se aproveitando dela. Só que a gente tem que lembrar que nas últimas semanas aí, o principal alvo dos mísseis ucranianos são as refinarias russas. E isso algumas refinarias vão ficar 6 meses, 8 meses sem produzir combustível nenhum. Então, como isso vai impactar o fornecimento de diesel do Brasil, e aí as escolhas que o Brasil fez durante esse tempo, como é que ele vai conseguir manter esse fluxo de diesel? Isso pode ser muito importante para a nossa inflação. Aí vai acontecer o que a gente sempre comenta, que o que acontece com o Bitcoin, lei de oferta e demanda. Né? A gente vai ter aí um problema aí bem justamente nessa direção. Mas vamos observar aí, são fatores macro que estão muito além da gente. Acho que a gente teve aí
bons movimentos na blockchain, através dos dados on-chain que a gente pôde ver boas movimentações. Aquele cruzamento ali do MVRV é muito importante, tá? Aquilo dali a gente tocou lá na linha do 13 e voltou, e provavelmente a gente vai passar essa linha no futuro, mas enquanto isso a gente tem outras oportunidades sendo abertas aí ao longo desse período. É isso aí, meus caros. Obrigado mais uma vez para você que nos assiste, você que curte a nossa programação, curte a programação, os nossos produtos, nosso conteúdo. Obrigado mais uma vez, contamos com você. Siga a gente nas nossas redes sociais, está aqui o nosso Linktree. Um grande abraço, até o próximo Crypto Wrap Up. E os reports aí, o trabalho que o Ricardo faz aí toda quarta-feira sobre análise on-chain de uma forma bem específica. Um grande abraço. É isso aí, um grande abraço. Tchau, tchau.